Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso desta semana, nós vamos falar sobre filosofia. Nós vamos conversar com a professora Cristiane Menezes. Ela é formada em filosofia, mestre e doutora em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e professora de filosofia da Universidade Estadual de Londrina. Professora Cristiane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A filosofia é a ciência que nos ajuda a pensar melhor. Seria só isso? Não seria só apenas isso, né? Porque a filosofia ela tem uma tradição muito longa, de quase 2.500 anos, e ela não se constitui exatamente uma ciência como a gente entende, né? Ela nasce como um pensamento mais racional para explicar questões sobre o universo, posteriormente também sobre questões éticas. Então a própria palavra filosofia, como muitos já sabem, né, ela indica o amor que se tem, ou a amizade que se tem pelo saber, né, a busca de compreender as coisas, tanto do cosmos, quando ela aparece, né, quanto também das questões da vida ética e política. E Sócrates foi realmente o primeiro filósofo? Pela nossa tradição, não. Ele é um filósofo muito importante do período chamado período clássico da filosofia ali em Atenas, mas Sócrates ele é antecedido por vários pensadores que, inclusive, têm a nominação de pré-socráticos, né? Essa nominação indica mais o período, alguns tratamentos que eles dão à filosofia do que do período socrático. Eles se concentram mais em questões sobre o surgimento do cosmos, né? Embora também a gente tenha alguns raros fragmentos sobre questões éticas. Isso que a gente chama de questões éticas vai surgir ali com os pensadores chamados sofistas e Sócrates. Desses pré-socráticos, quais seriam assim os mais conhecidos do senso comum, vamos dizer assim? Os que entraram para a tradição por conta da interpretação platônica e aristotélica são Heráclito e Parmênides, né? Mas vários são bastante importantes, né? O primeiro é aquele que é mais obscuro, um dos mais obscuros, né? Porque pouco se tem dele, não há fragmentos dele. Dos outros a gente tem, que foi o Tales de Mileto. Mas para a tradição posterior, em especial para a influência que tem sobre Platão e Aristóteles, a gente poderia dizer assim que tanto Heráclito quanto Parmênides, assim como também Empédocles. Heráclito é aquele que falava que um rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Isso a gente pode trazer para a vida do dia a dia, né? Isso, porque quando ele observa a realidade, né, o mundo que a gente vive, ele vê essa transformação na natureza constante, nessa constante mutabilidade, né, como a gente chama, né, da natureza, e ele, ao perceber isso, ele vai dizer que o que constitui fundamentalmente a natureza, ou a physis, como os gregos chamavam, é exatamente o devir, né? Que é essa constante transformação de tudo que existe. Ok, e amanhã a gente volta falando mais sobre filosofia. Amanhã falaremos sobre Sócrates.